Maimônides escreveu: Jesus não é Mashiach. É muito comum a prática de cristãos picotar trechos, e vir para os judeus falar: tá vendo? Daquele trecho lá eu vejo que Jesus é o Mashiach, ele é o Deus e tudo tal. Não dá, você precisa estudar. Olha, quem maior do que Maimônides? Sim. Maimônides. E Maimônides, você concorda que estudou toda a Torá escrita? Toda a Torá oral? Um erudito. Muito bem. Eu conheço. O que eu preciso é dele. Sim. Maimônides, que foi considerado um dos maiores legisladores do judaísmo, porque ele passou por toda a Torá escrita e toda a Torá oral, escreve claramente: Jesus não é Mashiach. Então talvez você vai se apegar agora num texto de Metatron, baseado na Gemara e Sanedrin. Vou ficar te devendo estudar sobre o Metatron e tudo tal, mas eu não preciso mais provar para ninguém que Jesus não é Mashiach, uma vez que Maimônides, conhecedor de toda a Torá escrita... Mas eu estou provando que é. E toda a Torá oral, só porque eu não tenho conhecimento dele. Que Jesus não é Mashiach. Eu trouxe os Maimônides aqui. Mas eu tô provando que é. Maimônides, você só pode falar da Torá escrita se você estudou toda a Torá oral. Maimônides é a maior, não posso falar maior, uma das maiores lideranças judaicas do que diz respeito ao estudo da Torá oral. E Maimônides escreveu: Jesus não é Mashiach. E suponhamos, mesmo que eu vou como você, agora, pergunta... Deus é um formato de perna, de braço. Quem estava lá? Jesus? Pergunto ao nobre rabino. Mas o Maimônides também não estava. Moshe Maimônides, você fala o Rambam. Isso, Ok. Não, mas eu tô perguntando. Não, calma aí. Rambam. Okay. Rambam. Ok. Ele estava lá? Não, ele não estava lá. Então que autoridade ele também tem? A autoridade dele é técnica. Isso. Eu particularmente conheço. Nossa. Misericórdia. Vamos lá. Gente, Deus tem paciência com cada um de nós. Teve comigo também. Muita paciência. Eu realmente sou uma pessoa também muito difícil. Fui, né? Uma pessoa muito difícil. Deus quebrou essa pessoa difícil, graças a Deus. Mas vamos lá. A pessoa tira versículos, assim, do nada. Tira um versículo lá e fala: aqui fala de Yeshua Jesus, então agora minha fé é Yeshua Jesus. Não, gente. A Bíblia toda. Gente, isso aqui eu estou repetindo incansavelmente, porque me ensinaram a ler a Torá, a Bíblia toda, enxergando Yeshua Jesus. Claro, no contexto original judaico ao qual foi escrito. Então, isso dá Isso tira as escamas dos nossos olhos, a gente consegue ver. Isso tira os tampões dos nossos ouvidos, a gente consegue ouvir. Isso tira a mente cauterizada, a gente consegue entender, ter senso crítico, analisar, meditar, pensar sobre, ver na prática, buscar a Deus, orar, pedir discernimento, obter o discernimento de Deus, ter experiências com isso. E entre outras, né? Mudança de vida, etc. Então a gente não tira os versículos isolados. A Bíblia toda, a Torá toda fala de Yeshua Jesus. A Torá fala de Yeshua Jesus. O próprio Yeshua Jesus falou isso. Vocês estudam a Torá dia e noite porque acham que vão ter a salvação nela. Mas na verdade a Torá toda, a palavra de Deus toda, a Bíblia toda fala de mim, Yeshua Jesus. Né? Quando fala que Deus falava, a palavra de Deus, né? Que cria, sei lá, e criava. E assim se fez. Quem é a palavra? Yeshua, Jesus, o Mashiach. Os próprios judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, sabem disso, que o Mashiach ajudou Deus na criação e estava com Deus na criação. Né? Aí o apóstolo João vai dar maior entendimento do Espírito de Deus, que Yeshua Jesus é a própria palavra de Deus. O Mashiach já existe antes da criação. 7 coisas existiam antes da criação, inclusive o Mashiach. Isso todo judeu ortodoxo. Esse senhor, acho que ele é um Moremicha, né? Eu conheço os vídeos dele. Ensinei muito as minhas filhas com os vídeos dele. Porém, né, nesse aspecto desse vídeo em questão agora aqui, não concordo. Então, nós não tiramos versículos. Na verdade, toda a palavra de Deus fala de Yeshua Jesus. Toda a Torá, verso a verso. É incrível. Até a expiação no templo já aludia a Yeshua que viria expiar. Tanto é que os judeus sempre creram, né, no Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Arão, Mashiach ben Davi, achando, né, que era 3 Mashiach, porém é um só.
Os filhos lá de Jacó, abençoados, né? Tiveram 3 bênçãos, só que falavam do único Mashiach que viria. Mashiach sofredor e Yeshua na sua primeira vinda. Mashiach ben Aron, na verdade, é da segunda ordem de Melquisedeque. Não como um levita, mas da ordem de Melquisedeque. E o Mashiach ben Davi é Yeshua Jesus na sua segunda vinda. Então, quem é maior que Maimônides? Bom, o próprio Yeshua Jesus, né, é maior do que Maimônides, maior do que Moshe, maior do que Jacó, maior do que Abraão, maior do que Davi, maior do que todos aqueles personagens bíblicos, maior do que Adão e Eva, maior do que tudo, não é? Tudo! Porque ele estava com Deus na criação, ele é o único filho de Deus, unigênito, né, gerado em Deus, o Mashiach, que já existe antes da criação. Maimônides quem é? Se você perguntar quem é Maimônides, a maior parte das pessoas não vai saber quem é. Quem é Maimônides? Mas Yeshua Jesus sim, né? Então veja que Maimônides diz que Yeshua não é o Mashiach. Ele não cria em Yeshua Jesus como Mashiach. Porém, feliz o homem que confia no homem, diz a Torá. E nós não vamos lá no trono branco falar, Senhor, eu não acredito em Yeshua Jesus, porque Maimônides falou. Porque o próprio Moisés falou que depois dele viria um como ele, porém que podia perdoar pecados. Esse é Yeshua Jesus. Não é só o Metatron, né? Quando fala do anjo Metatron, quando tem as orações lá, Yeshua, é Yeshua Jesus. Quem que aparece em tal lugar? Yeshua Jesus, porque a própria palavra de Deus fala que nenhum homem ou ser humano pode ver a Deus. Nenhum. Então, quando aparece Deus para o homem, geralmente é um mensageiro, é um melahim, que as pessoas subentendem como um anjo, ou o próprio Mashiach. Sim, o próprio Mashiach. Dos 3 personagens que foram lá, Abraão, um deles era Yeshua Jesus. Sim, óbvio. Não é só o Metatron, não. É tudo. Agora, a Torá oral é maior do que a Torá escrita? Claro que não. A Torá escrita é a palavra de Deus. A Torá oral é o que foi ensinado aos judeus, né? Tem ali os diálogos, as discussões, e dá muito entendimento provável da Torá escrita. Mas nada está acima da Torá escrita, da palavra de Deus. Gente, ali é um manual de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, inspirado, né? Deus inspirou Moisés e tantos outros, né? A escreverem o que nós temos hoje. No caso, a Torá, Moshe. Mas tem os escritos, tem os profetas, tem os salmos, né? Que Davi, que Isaac e Salomão também foram inspirados. Então, a lei oral, ela é boa, ela ajuda a ter um entendimento, embora eu acredito que algumas coisas foram alteradas, tiradas. Infelizmente, né, com o tempo modificado, eu estudo a lei oral através do meu rabino, que graças a Deus, né, consegue ver, tem um entendimento, discernimento de Deus, inspirado também, e nos ensina. Porém, a lei oral não é maior do que a lei escrita. Mas, claro, que a lei escrita tem que ter um entendimento de Deus, o ensino de Deus para entender. Senão a pessoa com mente ocidental não entende. Porém, eu estudei com judeus messiânicos, no contexto original judaico, e é muito pleno. Que Yeshua Jesus é Messias, não me resta dúvida, até mesmo pelas experiências que temos com Yeshua Jesus e com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o pai, né? É o pai. É o pai de Yeshua. Yeshua tem um Deus e um pai, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, ele é o Mashiach, filho unigênito, filho de Deus. Estava na criação com Deus e é maior, sim, do que Maimônides, que Moshe. Porém, o próprio Moshe, que o Moremir acredita, fala sobre Yeshua Jesus também. Então, Jesus, Yeshua ou Maimônides estavam na criação? Responde você. Eu já respondi. Então, amo os judeus, respeito os judeus, porém, Yeshua, Jesus, é muito transparente. Às vezes a pessoa é ensinada desde a infância a odiar algo que nem conhece, assim como aquele outro povo que é ensinado a odiar os judeus. Eu amo os judeus.